eu entro aqui nas carinhas. Conectando. Opa, Perfeito! perfeito. Ó, Daniel Aê, já entrou aí. O pessoal está entrando aí, Daniel. Esperar uns 2 perfeito. minutinhos. A Tá bem, Lorena está claro. aí. Evandro. Márcia Paraíso, parabéns pelo seu aniversário. Dani. A Como vai, Dani. Lorena? Tudo bem? Cris. Pessoal, boa noite, bem-vindos. Vocês estão nos vendo bem, ouvindo bem? Porque está de baixo para cima. Opa. Ah, Ah, posição do sou eu. telefone. Sou eu. Opa. Evandro, como tá? Tudo bem? Um brinde. Bom, já tá valendo, né, professor? Vou tomar meu Então, vinho aqui para molhar as toma aí. palavras por enquanto. Então, quero dar boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Espero que o pessoal chegue aí. Está 7 horas em ponto. Mas gostaria de começar agradecendo a Christian, que mais uma vez fez aí a arte, né, da chamada. Agradecer o Coletivo Paraíso Centro, que fica me dando as dicas aí de colocação de luz, essas coisas. A Casa Balduga, né? Liberou aí o Daniel para poder bater um papo com a gente, para a gente aprender um pouco sobre vinho. O Perfeito. IMPEC vem fazendo a propaganda, a divulgação aí das lives. E, principalmente, a Daniel Místico, né? Que veio para desmistificar Opa. esse vinho, né? Falando de vinhos e suas nuances, né? Então, eu espero que o pessoal, de fato... Aí, o Ricardo Caio falou assim, por enquanto eu estou bem, depois não garanto. Deve estar tomando muito vinho. Então, o Daniel Tá no veio aí tempo para... certo, né? Em quarentena é a melhor coisa a fazer. Mas aqui em Salvador está quente, né? Eu estou em Salvador. Ah, você está em Salvador, eu achei que você estivesse no Rio. Não, eu moro... Quer dizer, eu moro nos dois, né? Mas Sim. agora estou em Salvador. Eu estive em Salvador há 2 anos. É uma das cidades mais impressionantes do país. Gosto muito, Muito legal. Muito de legal. riqueza histórica, principalmente, né? Sim. É impressionante. É impressionante. E também é bem diferente assim, né? Você chega, sei lá, eu acho diferente dos outros lugares. Pelo menos o astral, assim, é um pouco diferente. Sim, o astral, a energia, as pessoas, tudo que cerca, né? Lembra, o que eu mais gosto em Salvador, que eu acho diferente das outras cidades, é que lembra um pouco o Brasil antigo e toda a modernidade que a gente tem hoje, com edifícios comerciais, etc, Sim, né? sim, sim, sim. Você tem os dois, um batendo de frente com o outro. E se você deve ter ido em Lisboa, parece muito com Lisboa, né? Se você comparar Não, aí. eu não estive em Lisboa ainda, eu não conheço, né? Mas, Não, claro, é fácil é de bem perceber parecido. é fácil de perceber os traços portugueses que existem na cidade, nos edifícios, né? Nas escolhas. É Isso, é bem parecido. bem É ruas interessante. parecidíssimas assim. Tabuna, 23 graus. Pô, Tabuna tá quente, pô. Tá. Você tá em São Paulo, Daniel? Eu estou em São Paulo, eu moro em São Paulo, Ah, no tá. Tatuapé. Uma das coisas que eu gosto aqui é a amplitude térmica, né? Esse outono está começando a esfriar, alternando muito entre dias quentes e frios, né? Aqui já é bom estar com uma blusinha, alguma coisa assim, que a coisa, conforme vai anoitecendo, melhora para o clima do vinho, mas a temperatura cai consideravelmente. É, um friozinho de vez em quando é bom, né? Opa! Eu tô aqui de lado porque eu já tô avisando o povo, né? O povo que pediu, pô, me avise na hora. É, bom, Aqui começou. Não, sim, a gente vai falando aqui, ó. Deixa eu completar aí. É que eu boto uma meta assim, no mínimo 20, 25, para a gente começar a bater o papo, né? certo. Virgínia, Professor, Virgínia. uma dica: quando você aperta o botão vermelho ao vivo, ele vira tempo para você. E aí fica fácil de Ah, controlar o tempo da live. eu estou controlando no. Ah, verdade. Pô, legal.
É porque eu controlo aqui no telefone, aí vou. O telefone para aí. Eu controlo no computador e no relógio. Ah, perfeito. Como queira. Aí quando falta 5 minutos que a gente que a gente conversa. Mas começa aí, como é que você se transformou no sommelier? Como é que chega a isso aí, né? Essa profissão travou um pouco lá. Que é uma profissão interessante, um conhecimento assim raro que todo mundo hoje está querendo, né? Como é que você chegou a isso? Como é que foi? Como é que eu posso me tornar um sommelier? Sommelier, desculpe. Tá ouvindo, Dani? Acho que ele não está ouvindo. Professor, existe uma instabilidade na internet, um desconforto. Eu não consegui ouvi-lo. O sentido da pergunta não falhou muitas vezes. Não, é porque é o seguinte, como é que nós podemos chegar a ser um sommelier, né? Eu estou aqui, gosto do meu vinho, tomo meu vinho. Como é que eu posso chegar a ser um sommelier, entendeu? Chegar a essa profissão. Tá travando um pouco mesmo. Interessante. Você não Sim. está ouvindo, né, Dani? Eu não ouvi. Ele fica digital e trava. Eu não sei se é a minha internet ou é a sua. É, deixa eu ver a minha aqui. A minha parece estar ok, né? Parece. Não sei. A pergunta é, o dele na figura, eu acho que está um pouco travando aí. Pode ser uma das duas, Bom, mas vamos lá. Para chegar, vamos tentar. Daniel Melhor, terapia vinho. Tá. Como é que faz para chegar a ser um sommelier? Professor, existem alguns caminhos. Eu sempre indico alguma escola de credibilidade, né? Nós temos no Brasil uma escola muito interessante, que é a ABS, é uma formadora de sommeliers, que é a Associação Brasileira de Sommeliers. A ABS tem as suas subsedes, né? A subsede de São Paulo, tem a subsede Rio, a subsede em outras regiões, né? Tem a subsede em Minas, formando sommeliers também. É uma das escolas que a gente indica. O Senac tem um curso de formação de sommeliers que é muito interessante, é bem amplo. Aqui em São Paulo tem em 2 estados, em 2 regiões, 2 cidades. Eu não sei se eles têm no Rio e na Bahia. No Rio, se não me engano, tem. Na Bahia, eu não me lembro. Então, sempre tem algumas escolas que Muito eu bem. recomendo para que você faça o curso, né? Mas como tudo, professor, o curso ele te instrui, né? Ele te dá instrução. O que você vai fazer com essa instrução aí é contigo. Esse conhecimento aplicado em restaurantes, lojas, é aí que as coisas ganham seu ritmo melhor, né? Seu fluxo melhor. Mas a pessoa consegue sentir de verdade, isso aí é uma curiosidade minha, né? O pessoal consegue de verdade sentir o tanino, chega a sentir se está frutado, se não está. Sim. Aquela Sabe que, coisa que vocês professor? fazem, né? Aquela coisa que vocês fazem, que você pega o vinho, você joga tudo fora, que eu ficava, meu Deus, que desperdício jogar esse vinho todo fora. Sim. Sabe que eu ainda acho deselegante, professor, quando você vai a uma feira ou coisas desse tipo e gospe o vinho, né? Porque no nosso país, cuspir é algo deselegante, né? Você não deve fazer isso. Imagina você me convidar para um café e eu vou lá e retiro o vinho da boca. É deselegante, né? Mas nas feiras de vinhos, isso é uma habilidade comum, né? É É, natural e até esperado que isso aconteça, porque o vinho contém um pouco de volume de álcool e ao longo de uma feira, degustando muitas taças, isso pode gerar algum aborrecimento, né? Então, sim, é que na feira é uma degustação técnica. Eu separo muito as degustações. O que é o jantar, o que é uma degustação técnica, que geralmente é um pouco mais, você acaba exigindo um pouco mais das características olfativas e gustativas, né? E existe sim. Uma curiosidade, professor. No começo do meu curso da ABS, por exemplo, eu achava que os professores estavam, inclusive, me enganando ali, né? Porque não era tão fácil entender aquelas diferenças, aquelas nuances, né? De vinhos. Ora, eu entendi o que era um vinho encorpado e o que era um vinho mais leve, mas aqueles aromas tão evidentes não eram tão simples para mim. O que facilitou muito o meu trabalho, né, o meu estudo,
foi porque eu trabalhava num restaurante francês, que é o La Casserole, e no La Casserole é um campo de aromas ali, né? E aí sim, essa exigência olfativa acabou fazendo com que eu entendesse melhor as diferenças olfativas dos vinhos, né? Isso foi fundamental para mim, assim. Mas no começo não foi tão simples, não. Eu até achava que tinha alguma coisa camuflada e na verdade não tem, né? Mística, né? Nós não prestamos atenção nisso, né? Mas tudo tem seus aromas, seus sabores. É que a gente acaba deixando isso Tem. para lá. A gente fica acostumado com o tempo, né? Agora, uma curiosidade pessoal, posso perguntar? Claro, todas. Por favor. Místico é o sobrenome ou mística é o nome de profissional? É uma curiosidade. Místico é o meu sobrenome mesmo. Tá na minha habilitação, é o nome dos Poxa, meus pais, é o nome dos meus avós, né? É o nome da minha incrível, família. né? E o mais Legal, legal. curioso é diferente, né? E o mais curioso é que quem pega ali, eu vou me hospedar e tem isso, eu vou fazer um evento em Salvador. Imaginem, principalmente em Salvador, um evento com um sobrenome desse, né? Esse aí. Daniel Místico e tudo mais. As pessoas acabam associando com o lado místico do vinho, como se fosse Uhum. um codinome, um código. E na verdade eu não tenho sensibilidade nenhuma para essas coisas, é literalmente o meu sobrenome. É como alguém que se chame Santos, né? Daniel Santos. E aí você acaba fazendo piada, mas é que Santos é um pouco mais popular, místico tem um número menor de pessoas, né? É um Tanto, nome incomum, mas eu diferente. nunca vi. Exato, é Tanto uma que eu fiz o família pequena do trocadilho, né? interior de São Paulo. Sim, Tanto que eu fiz o trocadilho. O Daniel Místico vai demistificar o vinho, quer dizer. sim. Quando as pessoas trabalham comigo, e aí, claro, RH, por algum motivo, os mais próximos sabem que é meu sobrenome, mas a maior parte das pessoas ainda acha que é algum apelido, alguma brincadeira que eu tenha feito, assim, na verdade não é. É Não, é aquela diferente. primeira coisa que eu pensei, assim, não, ele colocou esse nome assim para dar aquele ar, né, de misterioso. Sim. Aí foi mais ou É, menos isso. é bem comum. Mas legal, 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 sabia. E você podia conversar um pouco aí sobre isso, né? A parte de harmonização é uma coisa difícil. Uma vez eu fui tomar um vinho, até um vinho muito bom. Aí o colega, né, pediu bolinho de bacalhau, porque era um vinho português, né? A princípio. O gosto do bolinho de bacalhau ficou horrível. E logo após eu comer o bolinho de bacalhau, o vinho ficou horrível, que estava bom. Ou seja, esse negócio de harmonização existe de fato, né? Sim. Então fala um pouco aí Professor, pra gente aí, porque quando eu era bem jovem, né, o pessoal dizia peixe e vinho branco, era assim minha harmonização. Peixe e vinho branco, depois eu vi que não era. Peixe e vinho branco, carne, vinho tinto e acabou. é, é um caminho, né? Professor, é muito importante conhecer primeiro a estrutura do vinho, é importante entender um pouco mais de gastronomia, né? Eu sempre peço para as pessoas para que sejam mais atentas a esses detalhes. Só isso, né? Por exemplo, observe o vinho que eu estou degustando agora. Estou provando um vinho da linha Identidade, feito pela Casa Valduga. Por que que eu peço? Eu peço sempre a vocês prestarem atenção nos detalhes, ó. É um vinho feito com uma uva Arnoa, gera vinhos mais escuros, mais intensos. E esse vinho, professor, ainda passa 8 meses em barril de carvalho. Ou seja, o que eu tenho em mãos aqui, o que eu tenho em taças, é um vinho um pouco mais intenso, né? Ele é um vinho com um pouco mais de estrutura. Os elementos que compõem esse vinho são mais presentes. Ele tem mais cor, ele tem mais sabor, ele tem mais tanicidade. Quando eu estou provando esse vinho, ele passa pela boca, o sabor fica por muito mais tempo, né, em boca. Se eu vou harmonizar esse vinho, eu preciso entender que esses vinhos têm esses componentes, né? Ele tem esses recursos. Se eu pego um prato muito leve, o vinho vai ser muito mais saboroso. E se eu pego um prato muito mais encorpado, olha só, eu posso até usar com temperos e condimentos, porque de fato esse vinho é um vinho com muito mais estrutura. O que eu peço para vocês prestarem atenção nos componentes é assim, ó, estou dizendo que o vinho é bem forte. Você pega um vinho muito simples, acaba não harmonizando. Pega um prato um pouco mais sofisticado, mais intenso, com mais untuosidade, pode usar até com um pouco mais de tempero, que ele tende a ir melhor, tá? Só toma cuidado com pratos muito com muita pimenta, porque aí você tem um vinho forte que vai otimizar a sensação de pimenta.
No caso dos pratos, isso tudo eu estou falando do vinho, né? No caso dos pratos, é importante você entender o elemento principal do prato. Se peixe, se massa, se risoto. E detalhe, como ele será preparado. Uma carne cozida é completamente... a sensação de sal é diferente, a sensação de tempo em boca é diferente. Que outros elementos acompanham, por exemplo, esse prato? Ou assado ou cozido. É um pouco delicado, mas é somente pensar por duas formas principais. As harmonizações elas podem acontecer por similaridade, vinhos leves com pratos leves, vinhos encorpados com pratos encorpados, tá? Ou podem acontecer por contraposição, que são mais difíceis. Você pegar um vinho que é mais intenso com um prato mais leve, ou o contrário, né? Existe uma jogada bem ampla de atenção que a gente tem que ter nesses elementos, né? É um pouco mais amplo. É difícil, é. Mas você aconselha o quê? Do jeito que você falou, atualmente eu pego o contrário, né? Sem similaridade. Ou seja, se o prato é leve, eu pego um vinho mais encorpado, né? Se a comida é mais condimentada, vamos dizer assim, eu já pego um vinho mais leve. Para mim, cai melhor, né? Para mim, né? Mas... Sim. Porque se o prato é mais condimentado, por exemplo, e você está pegando o vinho mais leve, o vinho será um vinho agradável, mas ele não vai exatamente rivalizar com o prato. Rivaliza, É o que muitas vezes eu uso para a mesa, né? Imagina, por exemplo, eu estou num restaurante, tem 4 pessoas, uma pediu massa, uma pediu peixe, uma pediu frango e uma pediu carne. Alguém vai ganhar e alguém vai perder se o vinho for uma única escolha. Eu entendi. escolhi vinhos um pouco mais leves para que ninguém perca tanto. Tá? Entendi. Por exemplo, o Rossi também perguntou aqui, ó, o Ricardo Rossi, que é meu amigo, aliás, perguntou de bolinho de bacalhau se eu adiciono pimenta e que vinho que eu coloco. Eu anotei aqui. Pessoal, o sabor do bacalhau ele é mais forte, né? Mesmo os pratos de bacalhau, eles acompanham uma série de outros ingredientes que também são fortes. Azeitona, alcaparra, alguns vão pimentão, bastante azeite, que é muito saboroso. Geralmente eu uso espumantes por serem mais versáteis, tintos que são leves e brancos mais intensos. É que o bacalhau tem uma riqueza de sabores que é bem acentuada. No caso do bolinho de bacalhau, ele basicamente vai bacalhau e batata. Geralmente vai um pouquinho ali de cebolinha, alguns colocam cebola, por exemplo. Como é um petisco bolinho de bacalhau, eu vou indicar o espumante, porque aí ele vai cair melhor, né? Se você usar tintos mais encorpados, pode não ser tão interessante, e até brancos mais intensos, eu gosto da ideia. Entendi. Então, de fato, quando você faz esse curso de sommelier, você aprende também essa parte de... Professor, a sua câmera foi alterada. Isso, voltou. Perfeito. Aparece aí o... Quer dizer, quando você faz o curso de sommelier, você também aprende a harmonizar, né? Sim. É uma das coisas que você aprende no curso de sommeliers. O curso de sommeliers é amplo, né? Você vai ter que estudar países e regiões produtoras para conhecer a ampla variedade e diferentes, né? O quanto plural são os vinhos disponíveis em produtores. Serviço do vinho, que é fundamental, por isso que eu sempre peço para os sommeliers irem ao restaurante, entenderem como funciona isso no restaurante, a produzir uma carta de vinhos, que é fundamental para o negócio, né? O aspecto comercial que o sommelier tem que ter é importante. Então, é um curso amplo, né? É como reduzir uma profissão a uma única função. E não é. A função do sommelier, ele é versátil, né? Seja na função comercial, seja na função restaurante. Eu, por exemplo, sou um sommelier que tem esse traço de comunicação, né? Eu acabo fazendo os eventos da Casa Valduga. Entendi. Ou seja, esse curso você pega todas as vertentes, né? O marketing, a parte também de alimentação, pega tudo, né? Quanto tempo demora um curso desse? Na minha época, eram 2 anos. Poxa. Primeiro o curso básico e o avançado, e no segundo ano o curso de profissionais, né? Foi esse o curso que eu fiz primeiro,
Ainda fiz um outro curso complementar que me ajudou bastante no Senac. Então foram pelo menos 3 anos de estudo, assim, né? Mas a gente acaba estudando o tempo todo, porque os vinhos vão mudando, as Vamos mudando. propostas vão mudando, vão adicionando novas modalidades, né, de produção e tudo mais. Ah, professor, eu penso que o sommelier ele é um conhecedor de vinhos, ponto. Mas existem outras tantas habilidades que você pode usar como sommelier até para se destacar dentro da sua escolha e profissão. Por exemplo, um conhecedor de vinhos dentro de um restaurante que tem as suas atribuições bem definidas. É produzir a carta de vinho, harmonizar os vinhos com a proposta do restaurante e propor bons negócios, né? Se esse sommelier se comunicar melhor, a tendência é ser um sommelier melhor. Entendi. Se esse sommelier for um bom comerciante, né? Comprar bons vinhos, executar bons negócios com esse vinho, a tendência é ser um sommelier melhor. Então, existem outras tantas habilidades que um sommelier precisa ter. Interessante, interessante, porque indo ao tópico principal, né, que é quer dizer, o título, né, que é o subtítulo Engenharia Química e Vinho, os engenheiros químicos, exceto a parte, né, de... Pô, tem uma parte lá, se o pessoal cair um pouco para a área de alimentos, ele vai pedir a parte sensorial, né? Vai Uhum. tentar estudar isso aí. Mas, pô, muito legal. Agora, 3 anos, quer dizer, tempo aberto para estudar, quer dizer, não é uma coisa tão trivial assim, né? Que o pessoal pensa, vou tomar aquele curso de 2 horas, 3 horas. Não, 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 não é tão trivial, não. não é tão. De alguma forma, professor, como é uma profissão que não exige o nível superior, não há uma academia superior de vinhos para a função sommelier, né? Alguns vão fazer turismo, outros fazem gastronomia. Hum, A profissão acabou sendo associada a algo de trânsito comum, né? E eu sempre peço cuidado das pessoas que não existe esse trânsito comum, né? Quando você vai ao campo de trabalho, as exigências sobre você são mais acentuadas do que o que se espera de profissões de entendi, trânsito comum, né? entendi. Então eu sempre peço um pouco mais de atenção. Mesmo para a gente, professor, por exemplo, eu tenho agora 18 anos de atividade. E Pois é, e mesmo assim eu ainda vou às feiras e fico observando o que que tem de novo, quais são as novidades, quais são as tendências, o que o público principalmente está mudando, está exigindo. É bem curioso, não é um assunto tão de trânsito comum como eu havia mencionado, né? Deixa eu ver, tem alguma daqui. Antes de sommelier, você era guru? É uma pergunta. Não, quem me dera. Antes de ser sommelier, eu trabalhei em restaurante, eu fui cumim. Cumim é o assessor do garçom, né? Ah, tá. Foi aonde os grandes restaurantes, eles têm várias funções dentro do salão, né? Entre eles o maître hotel, o sommelier, o garçom, o cumim, né? Hum, O gerente. Então existe uma série de outras funções dentro do salão. Foi onde eu interessante. comecei. Eu era cumim de um restaurante muito sofisticado aqui chamado Restaurante Máximo. Esse restaurante ficava na Alameda Santos, ele acabou encerrando as suas atividades, mas era um restaurante de absoluto padrão. Do restaurante Máximo eu fui para o La Cacerole, mas dessa vez com uma outra função, eu fui ser comprador do La Cacerole. E Poxa, aí por isso a exigência de conhecer vinhos. pegou uma experiência boa aí e tudo, né? É bom. Sim, foi uma mistura de sorte e oportunidade, né? É, Sorte pelo trabalho, as oportunidades que foram criando e também desempenhando bom trabalho e seguindo. alguém falou, eu não anotei o nome, que falou o seguinte: eu só vou tomar vinho encorpado, mas acho que não harmoniza com a acarajé. O que é que você Sim, acha? pois é. Eu vi uma pergunta sobre acarajé. Pessoal, a riqueza gastronômica do Brasil, ela é absolutamente ampla, né? Eu disse que ainda vou fazer uma live só para culinária mineira, porque ela é só Minas Gerais, o estado de Minas já exige uma live única, né? Mas se a gente pensar em muqueca, acarajé, pratos de peixe no Brasil, eu acho que tem diferentes em todos os estados, são mais famosos, né? O que a gente tem que tomar cuidado é que a nossa gastronomia ela é absolutamente ampla e rica, né? Ah, o acarajé ele tem muito sabor, né? Ele tem vários itens que compõem o acarajé. Óleo de dendê, geralmente vai pimenta, né? Em Salvador eu já caí naquela piada se quente ou se não, e eu optei pelo quente, então ele vem bem forte.
fica um pouco mais difícil. Alguns sommeliers dizem que tudo harmoniza com o vinho. Eu digo para tomar um pouco de cuidado e ter um pouco mais de atenção, porque alcaparra, quando o prato tem muita pimenta, alguns não harmonizam tanto. Por outro lado, nós temos um vinho muito versátil na mão, né? Um coringa nas mãos, que é o vinho espumante. Então, se eu, por exemplo, fosse a uma prova, uma avaliação de sommeliers, e o prato definido para minha avaliação fosse o acarajé, eu iria optar por um espumante demi-sec, por exemplo. Entendi. Por ser mais versátil, menos brut. Menos, eu quero tirar essa agressividade do brut. Mas olha o recurso que eu estou usando. Eu estou usando um espumante por ser mais leve, e na versão demi-sec por ser ainda menos acentuado que o brut, tá? Que vai ser mais seco. Entendi. Interessante. Tem uma pergunta aqui, eu acho que é da Lorena. Ela fala o seguinte: eu tenho dificuldade de sentir aromas. Como eu posso melhorar? Lorena, eu vou dizer que isso é experiência. Você tem que ir somando experiências. Mercado municipal, feira livre, né? Principalmente, você tem que ter bastante atenção com aquilo que você está consumindo, né? Você pode ser exigente com isso o tempo todo. Você pode ser exigente com o café, a sobremesa, ponto, né? De que forma? Você observa nas feiras os aromas que os produtos têm, dos pratos. Isso é uma cadeia de exigente. Todo mundo tem memória olfativa, tá? Se eu te der uma cebola e uma banana, a memória olfativa é mais clara, porque esses itens têm um aroma mais intenso e são completamente diferentes. Mas então é só ganhando experiência de memória olfativa. Geralmente no vinho, nós dividimos a memória olfativa pelos campos de memória. Se as memórias são de flores, se as memórias são de frutas, se as memórias são epineumáticas ou químicas. Então tem uma série, primeiro dividimos esses campos. E depois, dentro dos campos, quais aromas eles teriam. Né? Interessante. Bom, tem uma pergunta aqui que eu ia até comentar, que a maioria dos vinhos portugueses é sempre uma mistura de uvas, né? Por incrível que pareça. Eu estava conversando com um colega há pouco tempo, né? Ele falou: Fernando, como é que você escolhe vinho português? Eu só escolho do Douro, Alentejo e tal, porque dizem que a qualidade é melhor. Mas sempre que eu compro, sempre é uma mistura de uvas. Então a pergunta é essa: qual a diferença entre um vinho single e o misturado, né? O blended? Um vinho varietal, por exemplo, né? Esse aqui é um varietal de Arinanoa, e um vinho que é composto por mais de uma uva, né? Que é uma assemblagem. Primeiro, eu sempre acho que a forma mais clara de entender, de mostrar isso, é o jogo de tintas, né? Quando eu tenho uma tinta de uma única cor, a cor primária, ela é de uma forma. Como eu são duas cores, existem então uma terceira formação de cor, tá? Professor, todas as uvas têm um tipo e uma qualidade, né? Elas vão desempenhar na taça sabores bem definidos. Cabernet Sauvignon faz vinhos mais intensos, Merlot faz vinhos mais aveludados, Malbec faz vinhos mais violáceos e mais intensos, né? Quando eu somo essa uva a outra uva, eu vou ter basicamente características dessas duas uvas. E aí, claro, é preciso entender um pouco da região e do quanto essas uvas e qual é a porcentagem dessas uvas, por exemplo, no vinho, né? Não dá para dizer que uma uva é melhor do que a outra. Mas antes de chegar nesse assunto, é preciso entender, por exemplo, que o país que o senhor escolheu, que é Portugal, já tem por escola de produção misturar uvas, né? A soma de uvas. Ocasionalmente, essas uvas estão plantadas juntas até no mesmo vinhedo, o que confunde ainda um pouco mais, né? Em Portugal, elas dão origem a uma apelação de origem de controle, né? Uma DOC em Portugal. Nos outros países, não. Mas existe uma diferença entre o que é feito na Europa e o que é feito no Novo Mundo. Na Europa se busca o chão, né? O sabor da região. Então, por isso você vai comprar vinhos da Borgonha, vinhos de Champagne, vinhos do Porto, vinhos do Alentejo ou do Porto, como você mencionou. Então, eles têm que ter a identidade da região. No Novo Mundo, nós buscamos fruta, né? A identidade da fruta. E aí sim, o Malbec, o Cabernet, o Merlot somados. Isso confunde um pouco. No Novo Mundo, então, mais atenção sobre as uvas. E no Velho Mundo, mais atenção, então, sobre a região.
Entendi. Quem já definiu isso, professor, são as origens das apelações de origem de controle, tá? Cada país tem essas definições bem claras, né? Hum, A Borgonha com suas regras, Bordeaux com suas regras, Alentejo com suas regras e por aí vai. interessante, interessante. É um assunto pouco amplo. Aqui só um comentário, acho que foi uma menina que falou, não peguei o nome dela, dizendo que muqueca é só capixaba. Aí veio o outro falando, ah, não conhece muqueca. Mas, na verdade, a explicação se existe. Não existe muqueca lá no Espírito Santo. Só existe uma muqueca, a muqueca. Tanto que a muqueca baiana, você mesmo falou, quem come muqueca, todo mundo sabe que é da Bahia. Quando a pessoa fala muqueca capixaba, é porque ela descaracterizou a muqueca verdadeira, entendeu? Para chamar de capixaba. Então, muqueca capixaba não existe. Uma brincadeirazinha. Mas tudo bem, vamos continuar. Só É, existe a mas muqueca. eu conheço a moqueca. Vai, peixe, vem um monte de outros sabores, também condimento, creme de leite, vem uma série de. Imagine o quanto confuso é isso para um sommelier que está no prato com esse tanto de informação, né? Por quê? Eu vou te oferecer dois pratos para fazer uma harmonização. Linguado, ponto. Geralmente o linguado vai acompanhado de batatas e é especial. Uma ou outra manteiga por cima, exatamente para que tenha o sabor do peixe, delicado. E aí, quando eu falo de moqueca, uma série de sabores, uma série de componentes, muita informação no prato. Fica um pouco diferente mesmo, mais confuso para fazer a harmonização. Outro detalhe, quando os pratos são muito ricos e muito aromáticos e muito saborosos, eu sempre tenho aquela sugestão de vinhos mais menos intensos, preferencialmente vinhos espumantes, porque os espumantes têm uma sensação de limpar a boca. Nesse caso também um vinho demi-sec pode ir melhor. No caso da moqueca, diferente do acarajé, que eu não optei pelo vinho brut, e optei pelo demi-sec no acarajé, na moqueca eu até acho que vai muito bem o brut. Brute, ah, tá bom. Boa, boa. No domingo aí eu Não fiz acha? um churrasco aqui maluco, né? Churrasco Sim. aqui na laje, né? Como diz aí no Rio. E eu tomei um espumante e caiu muito bem, viu? Eu nunca tinha, sempre bebia cerveja, acabei tomando espumante, e, pô, caiu muito bem. Mas tem aqui uma Professor, pergunta. Oi. oi, manda. Não, o vinho rosé harmoniza com que tipo de prato? Sabe que o vinho rosé, ele vai ser um pouco mais intenso que um vinho branco e um pouco menos intenso do que os vinhos tintos, mesmo os tintos leves de Pinot Noir e Gamay, por exemplo. O que eu gosto muito de indicar vinhos rosés são para pratos que têm frutos do mar. Pratos à base de camarão, por exemplo. O camarão ele é absolutamente saboroso e geralmente ele ainda é associado ao alho, né, ou a outro tempero mais forte. Então o vinho rosé tende a cair muito bem para esses pratos de fundos do mar. Camarão é um dos pratos que eu sempre vou indicar, camarão, lagosta, frutos do mar em geral, eu acabo indicando sempre o vinho rosé. Entendi, Porque entendi. uma curiosidade do vinho rosé, na sua estrutura, ele vai ser um pouco mais intenso que o vinho branco, né? E Sim, menos sim. intenso que o vinho tinto, então ele é uma das figuras mais versáteis ali, de trânsito entre um e outro. Uma outra pergunta aqui: qual a diferença entre o vinho reserva e o reservado? Perfeito. Pessoal, a gente tem que sempre ter atenção com o mercado de vinhos, a questão mercadológica, né? Os vinhos reserva, eles são categóricos, eles são de categorias, aliás, em vários países, principalmente na Europa, onde isso é lei, né? Atribuir o nome reserva a um vinho é uma lei de apelação de origem de controle, tá? Então, por exemplo, o que é um vinho reserva em Bordeaux? O que é um reserva no Alentejo? São vinhos de qualidade superior, que o produtor já indicou como qualidade superior, vai destacar esse vinho dos demais para que ele tenha um afinamento melhor. Vai passar esse vinho por barrica de carvalho, provavelmente, e num tempo de guarda maior. Esses vinhos, eles têm legislação, tá? Eles simplesmente não colocam o nome no vinho. Muito pelo contrário, existe uma legislação de controle sobre isso, tá? Que são as AOCs e as DOCs nos seus países de origem. Isso na Europa é lei. Fora da Europa, ela não é lei em todos os lugares, tá? Geralmente as empresas mais sofisticadas atribuem nome reserva aos seus melhores vinhos.
Por exemplo, eu estou provando aqui um vinho da Casa Valduga, que é o Arinar Noa, e eu comentei que ele passa 8 meses em madeira. Nós já destacamos esse vinho dos demais para que ele passe 8 meses em madeira. Ele é um dos vinhos da nossa categoria reserva. No Brasil, nós não temos essa obrigatoriedade, essa legislação, esses sindicatos de controle. Só que as empresas que são de qualidade superior fazem isso. Nós tiramos esses vinhos e atribuímos esse nome reserva, né? O que vocês têm que tomar cuidado é que o nome reservado, ele é um nome comum, como Daniel, como Fernando e etc. E foi atribuído a alguns vinhos mais simples produzidos no Chile, né? Mais simples não, alguns vinhos mais convidativos, joviais, suaves, feitos no Chile, para inserirem no nosso mercado, porque a sensação de que são vinhos de qualidade superior, quando na verdade esse nome reservado é um nome comum, tá? Então só tem que tomar cuidado com essa diferença, que o reserva foi o vinho que o produtor reservou por ter uma qualidade distinta e terá um afinamento, um cuidado, um trabalho melhor, mas o reservado é um vinho mais Entendi. convidativo, de E entrada pergunta, das empresas. só para complementar, e o Gran Reserva? Gran Reserva é um vinho ainda mais sofisticado que o reserva, tá? Dentro das legislações, por exemplo, reservado, vou pensar numa legislação, por exemplo, Espanha. Você tem os vinhos mais modestos, comuns, mais convidativos, são bons, mas aí eu destaco os vinhos que são reserva, né? Os campos, os vinhedos que fazem vinhos de qualidade superior. A eles eu vou atribuir e destacar como nome reserva. Mas mesmo dentro desses vinhos, né, que eu já destaquei como qualidade superior, eu tenho um que é ainda melhor, que eu vou trabalhar ainda mais, com mais tempo em afinamento, mais tempo em madeira, uma passagem uma passagem mais longa, por exemplo, né? Geralmente na Espanha os vinhos reservas ficam de um ano em madeira e os vinhos Gran Reserva podem ficar até 2 ou 3 anos, né? 2 de madeira, até 3 em madeira e 2 em garrafa. Pô, legal, legal. Isso eu não sabia, não. Interessante. É. Boa. Professor, Oi? existe algo que nós deveríamos ter comentado antes, né? A origem da apelação de origem e controle, nós brasileiros não conhecemos. Nós estamos conhecendo agora o que é uma apelação de origem e de controle. Quando eu falo para um brasileiro que outro lugar pode fazer cachaça, o brasileiro diz assim, não, a cachaça é nossa. A cachaça é um destilado de cana feito no Brasil. Perfeito, só nossa, né? O nosso país desenvolveu isso. Ah, mas e se eu fizer na Venezuela? Você vai dar outro nome, mas a cachaça ou a pinga, né? São apelações de controle brasileiras. Quando eu falo queijo Minas, aí o mineiro se orgulha e fala, não, queijo Minas é só em Minas. Exatamente. Quando nós fazemos queijo Minas fora de Minas, você pode chamar de queijo tipo Minas ou atribuir outro nome. Mas isso é uma apelação de origem de controle mineiro. Isso é interessante, a gente começa a ter as nossas apelações de origem, né? Na Europa, isso nasceu em Portugal com uma apelação do vinho do Porto. Né? Os portugueses disseram, olha, nosso vinho do Porto, nosso vinho é completamente diferente. E para ser um bom vinho do Porto, nós vamos estabelecer regras. Para não ser um vinho comum, né? Eu vou fazer uma analogia com champanhe. Você não pode ir a champanhe, fazer qualquer vinho champanhe e pegar o nome champanhe só porque está em champanhe. Existe uma apelação de origem de controle naquela região que estabelece regras de uva, quando colher, como fermentar, qualidade mínima do produto para que você tenha, então, essa apelação de origem e controle nos rótulos. Do contrário, qualquer comerciante comum poderia fazer champanhe, ou podemos investir dinheiro em champanhe e pegar a chancela. Não é assim que funciona, tá? Essas apelações de origem de controle, elas foram desenvolvidas basicamente pela Igreja na Idade Média e viraram lei, geralmente na formação dos seus países, né? Que aí sim atribuíram uvas naquela região, qualidade mínima naquela região. Né? Uma curiosidade, quando vocês provam vinhos europeus que têm cortes de uva, alguém já pensou nisso para vocês, né? Foi a igreja na Idade Média que entendeu que aquelas uvas, já estudou essas uvas, entendeu que aquelas uvas fazem bons vinhos com aqueles cortes. Por isso, professor, não é hipotético que a Espanha tenha tempranilho, que no Douro se tenha tantas outras uvas, né? Alguém já desenvolveu isso pra gente. E por isso eles são tão rígidos também, né? Acho que a Lorena está perguntando de novo aqui. Ó.
Vinho doce com gorgonzola harmoniza? Sim, Ou é uma harmonização por compatibilidade, né? Por diferenças, aliás, desculpa. por diferença? Compatibilidade é quando são semelhantes, né? Essas é por diferenças. O gorgonzola vai ser salgado e muito saboroso. Olha como é importante testar os vinhos, né? Os vinhos doces, maior sensação de doçura e mais saborosos, e vão melhorar a sensação do vinho, ou simplesmente vão deixar o queijo mais saboroso, né? Harmoniza assim. É uma das harmonizações que a Porque gente acaba sugerindo como harmonizações entendi. diferentes. Quando você fala vinho Professor? doce, é o vinho doce mesmo, né? Não é um tipo de uva, não, é? Professor? Ouviu? Alô? Tá me ouvindo? Daniel? Oi? Alô, Daniel? Daniel. Câmbio? Câmbio? Professor, tá Alô? falhando um pouco, eu não sei. Voltou. Voltou, beleza. O vinho enlatado perde o sabor? Digitalizou um pouquinho. O vinho enlatado perde o sabor? Daniel? Tá ouvindo? Eu não tô. Não tá pegando, né? O vinho enlatado, a Lorena fala que está ouvindo os dois. O vinho enlatado perde o sabor? Voltou. O pessoal disse que está nos ouvindo. Vou mandar o zap. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Estão me vendo? Como. Tá tudo. Estamos ouvindo e vendo. Tá ouvindo, Daniel? Daniel, tá ouvindo? Pessoal, tudo Todo mundo bem? Eu está não nos tô. ouvindo. Vocês estão me Você não está me vendo? ouvindo, né? Eu vou fazer via você responde. Eu Professor mandei um Fernando. zap para você. É Aí a você minha internet, responde. eu Oi, tudo bem? acredito. O pessoal está nos ouvindo. Professor e Dani, tenta mexer nos áudios. Estamos ouvindo ambos. Bota o fone. Ouço ambos também. Veja o zap, Daniel. Conseguem me ouvir e ver? Eu não entendo. Sim. Professor, voltou? Consegue ouvir e ver. Voltou? Tá. Ufa. Ótimo. Aparentemente estamos de Boa. volta. Um Então, momento de pronto. Vinho estabilidade aqui. enlatado. Vinho enlatado perde o sabor? Geralmente são embalagens para vinhos mais jovens, vinhos mais versáteis, né? Pessoal, vocês precisam se habituar que o vinho tem uma embalagem e essa embalagem está mudando rapidamente, né? As garrafas estão ficando mais leves, geralmente de material mais fácil para correção, né? Para reciclagem, o próprio rótulo, tudo isso. Então, as embalagens estão mudando muito. Outros países já têm até vinhos em embalagem Tetra Pak, tá? Vocês têm vinho bag-in-box disponível no Brasil, garrafas maiores, menores, agora inserindo esses vinhos em latas. Eu gosto, eu quero que o vinho tenha essa identidade mais versátil para todos, tá? E cada um que acabe se adaptando, né? Essas embalagens tendem a melhorar. Algumas empresas têm um traço um pouco mais conservador, cuidadoso com isso, né? Por exemplo, é natural que a Casa Valduga tenha
esse cuidado, até porque nós produzimos um pouco menos em relação a tantas outras que produzem muito mais, né? São grandes indústrias. Então, nós procuramos ainda manter a identidade do vinho na sua garrafa e etc, né? Nós chegamos a fazer testes de embalagem bag-in-box. Para nós, não foi um produto de uma aceitação tão acentuada, mas nós entendemos que o mercado de vinhos ele é bem amplo, tá? E aí sim, algumas empresas vão usar vinhos em diversas embalagens. E eu gosto, eu acredito que essa seja um caminho bem interessante. Uma pergunta aqui é: por que o preço dos vinhos na Europa são bem mais baratos do que no Brasil, mesmo com vinho brasileiro, né? Daniel Professor, Místico pergunta. professor, o assunto, o preço, ele é um assunto bem amplo, né? Talvez essa comparação seja com vinhos mais simples. Nós também temos vinhos mais simples no Brasil, né? Ok que essa oferta de vinhos mais simples, ela não é tão grande quanto é em outros países, né? O que eu sempre peço para tomar cuidado é que se vocês compararem vinhos de categoria reserva, eles serão vinhos com um pouco mais de preço, né? Valor e preço em vários países, e vinhos Gran Reserva também, né? Se vocês observarem toda a cadeia de produção que envolve madeira, que envolve vinhedos mais nobres, isso é caro para nós e é caro para todos, né? Geralmente nessa cadeia de vinhos mais simples, aí sim, talvez outros países que você está viajando tenham vinhos bem mais amplos, né? Uma ampla variedade de vinhos mais simples e, por consequência, preços menores, né? Isso também acontece com quem vai no Vale dos Vinhedos e observa que tem vários vinhos que são com preços mais convidativos nas prateleiras de lojas e supermercados, mas, na verdade, são vinhos de trânsito comum, né? São vinhos mais simples. Os vinhos mais sofisticados tendem a ter, sim, valores um pouco mais acentuados. Interessante. Qual a temperatura ideal para o tinto, branco e o rosé? Pessoal, é muito importante vocês tomarem cuidado com a temperatura dos vinhos, tá? Por quê? Eu sei como fazer vocês não gostarem de vinho, né? É só servir o vinho numa temperatura errada. Você serve o vinho tinto quente, ele vai ficar um pouco mais alcoólico, né? Nós não queremos isso. Se serve esse vinho muito frio, esse mesmo vinho tinto vai dar uma sensação de mais acidez em boca, né? Claro, você está anulando a sensação de contato, né, do elemento álcool. É um dos elementos que compõem o vinho. E aí, quando você tem essa sensação menor, de menor percepção em boca por conta da temperatura, outros elementos que estão no vinho tendem a aparecer de maneira mais evidente, tá? Procure degustar vinhos brancos em torno dos seus 10 graus, vinhos rosés ali em torno dos seus 12 graus. Eu sempre indico a temperatura de serviço sabendo que ela vai aumentar, né? Claro que existem diferenças entre as nossas cidades, né, professor? Em São Paulo não está uma noite tão quente quanto está em Salvador agora, né? Então eu sempre ofereço o vinho na temperatura ideal de consumo, mas essa temperatura pode aumentar. Tintos em torno de 14 graus, sabendo que essa temperatura tende a aumentar ali para os seus 15, 16 graus ao longo do serviço, né? Então essas são temperaturas ideais de consumo, né? A diferença é que existem ali as nossas diferenças climáticas, né? Incidências climáticas. Imagina se eu sirvo um vinho em Salvador, para quem está ali na Praia Vermelha, né? E aí vai estar provando esse vinho num ambiente aberto, no verão, esse vinho vai alcançar rapidamente uma temperatura alta, né? Por isso que eu sempre digo aos sommeliers para terem mais atenção com tudo que cerca, sobretudo as temperaturas, né? A cidade que você está, que é fundamental. Entendi, entendi. Tem uma pergunta aqui. Espumante com bolo, o que é que você acha? Espumante com bolo. Olha, tem uma harmonização ideal que eu tenho feito nas festas e nos casamentos, que é o espumante muscatel com o bolo do casamento. Isso tem sido um sucesso, né? Porque é justamente o momento que a pessoa quer um pouco mais de doçura, é o final ali das refeições, é o bate-papo, e aí já é por descontração. E aí o moscatel harmoniza tanto com a descontração do momento festivo, quanto com o bolo, né? A harmonização de doçura com dulçor. Então eu sempre peço, por exemplo, aqui em São Paulo agora tem uma série de lojas de bolo.
Travou. 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 Professor, caiu, voltou. Voltou. Voltamos. Voltou. Tá ouvindo? Mas eu tô vendo e ouvindo. Estou Mas eu vendo tô e ouvindo recebendo também. aqui. Pessoal, vocês estão nos vendo e ouvindo? Sim, 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 sim. Então, o interessante, professor, é que eu vejo e ouço. Por outro lado, as pessoas dizem que travou. Agora tá bom, Daniel. Tá tranquilo. Voltou, né? Dá um coraçãozinho aqui para eu ver se voltou. Aperta Ok. esse coração em algum lugar aqui. Pô, eu vou fazer Ricardo Romero, porcaria, só voltou. Tá apertaria. valendo. Perfeito. Tá valendo. Uma pergunta aqui, ó. No verão, qual vinho que você recomenda? Você está assim na praia, beirada de praia, vendo aquele mar bonitão. Qual vinho que recomenda para chegada na praia, tipo 11 horas, e aquele entardecer vendo o pôr do sol? Qual a diferença dos vinhos que você recomenda? Pessoal, eu vou optar pelo vinho espumante sempre pela sensação de descontração e versatilidade, né? O vinho espumante é um excelente vinho produzido no Brasil. Você tem os vinhos na categoria que são mais comuns, né? Mais conhecidos, o vinho Brut, o vinho Demi-Sec e o Moscatel. Para quem está começando o dia na praia, um espumante Moscatel, então, um pouco menos de álcool, mais sensação de dulçor. Próximo do almoço, um vinho Brut, que ele vai limpar as papilas gustativas, né? Ao longo do dia, um vinho na versão demi-sec. Sim, o 130 agora, um premiado vinho da Casa Valduga, né? Toda a família 130 produz excelentes vinhos, né? Então eu gosto do espumante pela celebração, né? Então eu vou optar pela escolha dos espumantes pela celebração. Caso vocês tenham vinhos brancos por perto, eu acho ideal também. Vinhos Gewürztraminer, vinhos Chardonnay, vinhos Sauvignon Blanc, todos eles. Principalmente eu gosto da ideia do espumante. Ah, interessante. Eu tinha um preconceito terrível contra o espumante. Agora eu vou tomar direto, por causa de você, viu? Sim. Professor, os vinhos espumantes, eles são os melhores vinhos produzidos no Brasil. O Brasil tem muitos vinhos interessantes, brancos, rosés, tintos interessantes, de regiões diferentes, regiões mais encorpadas, Campanha, regiões mais elegantes, Vale dos Vinhedos, né? Você tem várias opções, né, nesse leque hoje, né? Rosé no entardecer, muito bem, gostei, porque aí vai começar a noite, tem que se preparar para o jantar. Falou o Ricardo Romero aqui. É verdade. Ah, então eu sempre vou optar pelo vinho espumante por perto, não só pela celebração, mas pelo produto superior que o Brasil está produzindo, né? Em relação aos demais e disponíveis no mercado. É sempre uma opção muito convidativa o vinho espumante brasileiro. E a pergunta é uma pergunta aqui que nós faltamos aqui 6 minutos. O vinho se aconselha acompanhar com água com gás ou sem gás? Pessoal, eu estou acompanhando com água sem gás. Geralmente nas provas de sommelier, o patrocinador ou uma água em evidência é a água com gás. É natural que no restaurante o garçom ou sommelier pergunte se a água é com gás ou sem gás. Eu prefiro sem gás, mas acho natural e convidativo quando possui gás também, tá? Então as duas. Algumas pessoas me dizem que a água com gás dá mais sensação de limpar a boca por causa do mousse e do gás presente. Tecnicamente são iguais, né? Se você pode optar por esse, por uma sensação de satisfação, perfeito. As duas são semelhantes. Tecnicamente elas são iguais, uma não é superior à outra na hora da degustação. A água vai trazer então essa sensação de boca limpa que nós queremos e, claro, a hidratação fundamental para quem está degustando vinhos. Isso foi. No domingo estava eu e meu irmão, acabamos tomando ao longo do Sim. domingo todo 5 garrafas de vinho, né? Opa, E, perfeito. mas foi o dia todo, né? Batendo papo, aquele negócio, né? E eu tomei água o tempo todo. Ele bebeu pouca, né? Acabou ele. No outro dia, ele tendo dor de cabeça, eu falei, basta se hidratar que você melhora. E acabou acontecendo isso, é como você falou, né? A É, água.
Dá E- dá uma quebrada, né? É fundamental. Sabe que às vezes, professor, os meus amigos sempre perguntam, né? Porque, poxa, estão tomando cerveja bastante e não provam água. Eu não tenho uma formação técnica para indicar isso na cerveja. Claro que eu entendo que a água vai ser bom para hidratação. O que eu sempre indico com vinho, quem acompanha as minhas lives, eu sempre tenho uma taça de água e a taça de vinho. E nos restaurantes, quando eu estou fazendo evento, trabalhando, exatamente, eu sempre tenho a água disponível, né? A função da água é limpar a nossa boca. Por exemplo, ó, eu estou com um vinho super diferente, que é um vinho Arinarnoa. Eu posso ser mais exigente com essa uva porque ela é uma uva incomum, eu não encontro em tantos vinhos. Então eu vou degustar um pouco dessa água, vou limpar a boca e vou degustar o vinho com atenção, mas dessa vez com a boca limpa, né? A água tem essa função na degustação, limpar a boca e no corpo a hidratação. Então sempre associem vinho com água, tá? O consumo ele é um pouco menor que outras bebidas, né? Quando você vai consumir cerveja, você tem um volume maior consumido e Sim, geralmente uma porcentagem de água maior, etc. Eu gosto sim. sempre de associar a água com vinho e provando gradativamente, até para ser mais exigente com o vinho. O pessoal falando aqui, 5 garrafas com qualquer água do mundo dá ressaca. Comigo não deu, né? Mas tudo bem. Sim. Mas com espumante, é melhor água sem gás? Isso, ó, olha que interessante. Essa é uma pergunta que eu não conhecia. Como o vinho espumante já tem a sensação do gás, eu acredito e recomendo a água sem gás, tá? Mas eu entendo que algumas pessoas têm um verdadeiro frisson, né? Um verdadeiro querer pela água com gás. Eu respeito, entendo cada consumidor, né? Imagina, professor, o senhor deve gostar de um prato ou de outro, o senhor tem uma preferência por vinho, eu tenho outra. É natural que alguém tenha preferência por água com gás. Minha escolha, não. Mas nos restaurantes, por exemplo, ela é tão consumida quanto a outra, né? Não há um consumo maior de uma água do que a outra. Então, ok, pode ser. E o pessoal, só porque está faltando apenas 2 minutos, né? O papo está muito bom, Sim. mas o pessoal que chega, como eu já vi, vai aí antes do almoço, do jantar, toma o uísque, aí chega na hora do almoço e pede o vinho. Não Sim. fica estranho, não? Eu não sei, eu nunca Fica. fiz, porque eu nunca fiz isso, então eu fico assim, poxa, deve ser estranho, né? Sim. Misturar isso aí. Sabe que para quem trabalha no restaurante, a gente tem uma ideia sobre os vinhos, sobre os destilados. Geralmente aquele ambiente um pouco mais bucólico, fechado, não é como os vinhos que é versátil para a família. Mas é muito natural que, por exemplo, um executivo vá a um restaurante em São Paulo, onde eu conheço mas chegue no restaurante e pega um copo de uísque, uma dose de uísque, enquanto aguarda os seus amigos. Isso é natural. Tá? Isso é comum, até porque ele está se preparando, é aquele tempo dele, são aqueles 20, 30 minutos em que ele vai receber os amigos, ele quer um digestivo e acabou optando pelo seu favorito, que é o uísque, por exemplo, é natural. Isso pode acontecer. E aí depois, claro, com os amigos, vão escolher o vinho para todos, por algum momento. Isso é comum. É É de comum. trânsito comum. Ô, Dani, a Lorena pede para ela tirar. Acho que ela vai tirar foto. Não esquece a foto com o Dani, com o vinho. Então, Lorena, tire a foto, por favor, porque essa tecnologia ainda não alcancei, não. A última vez que eu mexi aqui, eu inverti a câmera. Então, Dani, muito obrigado. Foi muito bom o Obrigado, papo. professor. Fica à vontade. Quando você quiser qualquer coisa, chegar em Salvador, me procure. Você tem meu e-mail. Vou Sim, começar a estamos comprar da conectados. Casa Verduga agora. Sim, Vou dizer, ó, perfeito. foi o Daniel Místico que me desmitificou esse vinho brasileiro. Meu povo, Daniel voltando aí. Não apareceu, Daniel. Apareceu. Povo querendo você, Pronto. Daniel. Perfeito. Agora sim. Mais alguma pergunta aí para o Daniel? Vocês ficaram pedindo. Acho que nesse momento, pessoal. É para se despedir, né? Pois é. O pessoal começou a entrar aqui.
Até pessoas novas. Bom, é isso aí. Estamos aqui. Daniel faz suas lives todos os dias, praticamente, né, Daniel? Que eu vejo. Agora a sequência é grande. Então, o Daniel está com. Acompanhe ele, @Daniel Místico. Ele faz as lives quase todos os dias, mostrando os vinhos. Lorena falou, já perguntei tudo que eu queria. Tirei a foto, mandando agora no WhatsApp. Valeu, Dani. Ou Dani, ó. Lorena. Obrigado. Mas Lorena. Daniel faz a live dele, por favor, acompanhe Daniel Místico. Ele está com boas lives, eu já acompanhei algumas. Eu agradeço ele mais uma vez, foi muito bom, aprendi bastante. Agora vou poder beber o vinho com meus amigos, por isso que é na terça-feira, Daniel, eu te expliquei, né? Toda terça durante milhões de anos, né? Eu conheço o pessoal há 54 anos, quase o dobro da sua idade, né? Uau! Eu tenho 62, conheço desde 8 anos de idade. E a partir daí a gente se reúne às terça-feiras para tomar um vinho, bater um papo. E aí, por isso que é na terça-feira, né? E engenharia química e vinho, porque eu conheço só um pouquinho de engenharia química e vinho também um pouquinho. Aí um pouquinho com um pouquinho já fica um pocão, já dá para enrolar, né? Mas aí na Vai somando, né, Bruno? Vai somando, né? São vai conhecimentos. somando, exatamente. Aí na terça-feira, quando acabar essa pandemia, eu já vou poder falar um pouco mais sobre vinho. Não, eu tomo espumante, isso aqui é mais frutado. Eu vou chegar cheio de moral lá na nossa confraria, né? Pequena confraria. Mas foi muito legal, a Lorena aqui está dizendo, é muito bom, foi ótimo. O Paulo José também falando, é muito bom, gostei muito. Informações preciosas, então o pessoal gostou. E aí, eu agradeço a você mais uma vez. Fico à disposição para o que você quiser. Se você quiser mandar a sua, sei lá, aqueles cupons, não sei o que, propaganda, eu espalho para o pessoal aí. Os alunos, quando não estão estudando, eles agora estão em prova, né? Então eles têm que entregar os trabalhos aí.